aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isto agradava aos judeus. Prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Aqui nós vemos. Não é de agora que os líderes, para entreter o povo, sempre pegam uns, né? Naquele tempo já era assim. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a seu favor. Entenderam? Pedro estava preso, ele ia ser entregue, mas a igreja orava por ele. Aleluia. Aleluia. Amém. Versículo 8. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes. Sentinelas juntos à porta guardava a prisão. Entenderam? Então ele estava dormindo, preso a 2 soldados. E ainda tinha sentinela à porta. Tinha guardas lá na porta, guardando ele. Então não tinha como ele escapar. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Versículo 9. Então saindo Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Versículo 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? É esse pedacinho. Glória a Deus. Essa passagem eu creio que já é conhecida pelos irmãos, né? Todos nós enfrentamos momentos que parece que chegamos ao limite. Todos nós. É inevitável, né, que chegamos a momentos que não tem mais o que fazer. Aqui não tinha o que fazer. Imagina o cenário: você preso, acorrentado, de cada lado tinha um guarda acorrentado com ele, contigo no seu caso. Mas imagina, um acorrentado na minha direita, outro acorrentado na minha esquerda, e mais ali à porta tinha mais 2 guardas. E depois dessa porta tinha um portão de ferro. Assim é na prisão. Não sei se já tiveram oportunidade de ir dentro de um centro de detenção. É muito seguro. É até estranho quando a gente vê notícia que a galera fugiu. Mas tudo bem. Pedro estava numa situação dessa. Não tinha como sair, ele estava acorrentado, né? Mas há situações que nós nos vemos desse jeito. Quando a gente vai na consulta e o médico acaba por destacar que não há mais tratamento, não há solução. É só acreditar. O remédio é esse, vai ser, de repente, paliativo.
Tem situação no casamento, parece que não tem mais solução, não tem o que fazer. O casal já está desgastado, né? O relacionamento já está num nível de atrito muito alto, onde qualquer palavra é motivo para rusga, qualquer coisinha é motivo de discussão, de contenda, de desconfiança, qualquer atitude a se de ter desconfiança. Imagina com os filhos, né? Quando há distanciamento entre pai e filhos, a situação fica ruim. E quando não há soluções para a dívida, quem que nunca ficou endividado? Talvez uma criança, né? Mas depois nós, com a vida adulta, quando já estamos economicamente ativos, a grande maioria encontra-se em algum momento da vida endividado. Então não tem o que fazer, né? A ansiedade toma conta de nós, né? Como a irmã disse, tem gente que fica sem dormir, a ansiedade toma conta, a gente fica sem dormir, desesperançado, fica triste. Então existem situações em que a experiência humana, o dinheiro, né, os contatos, a inteligência não conseguem resolver. Tem situações que nós passamos que não tem solução de maneira imediata. O que a gente vai fazer? Igual Pedro. Pedro chegou exatamente nesse ponto. Não tinha o que fazer. Ele estava preso, recluso, acorrentado. Tinha 16 pessoas cuidando dele, né? Eram 4 conjuntos de guardas a cada turno. Então, humanamente falando, acabou, cessou, acabou, não tem o que fazer. Mas, quando os recursos humanos cessam, é aí que os recursos divinos vêm. Amém. É aí que os recursos divinos vêm. E nós temos que apenas se acalmar. A crise de Pedro era um cenário perfeito para que houvesse a manifestação divina. De repente na nossa vida hoje esteja assim. É o cenário perfeito. Estou adoentado, estou endividado, estou triste, estou desmotivado. É o cenário perfeito para que o Senhor venha fazer algo diferente. E desse texto nós podemos tirar algumas lições. Se você que estiver anotando, desse texto nós conseguimos tirar algumas lições. A primeira lição que nós podemos tirar: quando você não pode agir, Deus continua trabalhando. Pegue isso para você. Quando você não pode agir, Deus continua trabalhando. Olha o versículo 5. Diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão. Pedro estava guardado no cárcere, na prisão. Pedro estava preso. De repente nós estejamos presos nessa situação que nós estamos passando. Mas Deus não está. Deus não está preso. Ele não foi preso, não está e não será. Amém. Enquanto Pedro dormia, Deus estava preparando um livramento. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Temos que crer. Quando estamos dormindo, mesmo que desapercebido, o Senhor trabalha por mim e por você. Eu não sei qual é a sua prisão. Eu sei da minha. Eu sei da minha. Eu tenho certeza que você deve imaginar a sua. E tem gente que está tão preso que nem se imagina, né? Mas fique calmo. O Senhor trabalha para o nosso livramento. Uma aplicação atual desse ensinamento. Muitas vezes podemos pensar que Deus esqueceu de mim. Estou pensando, Deus esqueceu de mim. Estou endividado, estou falido. Deus esqueceu de mim. Meu casamento está ruim. Deus esqueceu do meu casamento. Meus filhos estão dando trabalho, não me obedecem. Deus esqueceu dos meus filhos. Não, nada de repente esteja acontecendo do jeito que nós queremos. Deus não esqueceu. As nossas orações podem ser que não estejam sendo ouvidas. O Senhor não esqueceu. Aleluia. É impressão nossa.
É impressão nossa. Deus está escutando. De repente você entra lá na oração da igreja, toda segunda-feira, às 19h30. Te esperamos lá. Né? Você entra lá, ora, e as coisas não ocorrem. Deus não esqueceu. Amém. Deus não esqueceu. O silêncio do Senhor não significa ausência. O silêncio não significa ausência. Enquanto nós não vemos nada, Deus está movendo as peças, mesmo que nós não consigamos enxergar. Pode até fugir da nossa imaginação, mas o Senhor está movendo. Assim foi na vida de João, assim foi lá com Moisés, com Davi, com os outros. Foi do mesmo jeito. Foi com os outros, foi tudo do mesmo jeito. Então não confunda silêncio com abandono, ausência. Não confunda o silêncio com abandono, ausência. O Senhor está conosco. O Senhor está com cada um aqui. Ele não estava só na prisão. Segundo ponto que nós podemos aprender desse texto: quando não há saída, a igreja precisa orar. Amém. Olha a continuidade do versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante. Havia oração. Se de repente o seu problema não é de conhecimento da igreja, não tem como nós orarmos por você. Não tem como. Estou com dificuldade X, mas eu não externalizei, não compartilhei com o irmão. Irmão, ora por mim aí. Ora pelo meu emprego. Eu estou com dificuldade no emprego. O emprego não é do jeito que eu gosto. Não estou realizado com esse salário. Não estou realizado com essa atividade, com essa tarefa. Ora por mim, ora pelo meu emprego, ora pelo meu superior, ora pelo dono da empresa, por favor. Ora pelo meu chefe. Se você não externalizar, não tem como a igreja orar por você. E quando Pedro estava preso, o que a igreja fazia? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Se eu não externalizar, fulano, eu preciso de oração. Como que vai orar por mim? Quando não há nada o que fazer, nós vamos orar. A igreja aqui não tinha influência política. A igreja não tinha dinheiro. A igreja, nesse tempo aqui, ainda não tinha exército. Com certeza não tinha um advogado para ir lá defender, peticionar a favor dele. Mas a igreja tinha oração. Amém. E é a oração que move a intenção divina. Amém. É a oração que chega a Deus. É a oração. Amém. Hoje temos acesso a várias tecnologias. A inteligência artificial, redes sociais, informações, conhecimento, entretenimento. Mas o que precisamos fazer é o que a igreja há muito tempo atrás fazia, é orar. As ferramentas, elas podem até nos ajudar, mas precisamos orar. Você precisa orar pela sua reclusão. Você precisa orar. Você precisa entrar no momento ímpar de oração. Amém. E é a sua oração, junto com a dos irmãos, que vai mover o céu a seu favor. Não vai ser a gente perder o dia inteiro na rede social. Não vai ser eu brigando por causa de política. Não vai ser eu discutindo por causa de posição de jogador no campo de futebol para melhorar ataque, defesa ou meio. Não sei, não vai ser isso. Vai ser a minha e a sua oração. Amém. Não vai ser a gente nos corredores falando mal da empresa, reclamando
das tarefas, reclamando da política da empresa, do que deve ser feito, que o nosso salário vai aumentar. Não vai ser isso. Vai ser a nossa oração. Vai ser a sua oração, a sua entrega, a sua comunhão com o seu Deus, com o nosso. Aleluia. A igreja orava fervorosamente. Uma aplicação prática para esse ensinamento. Quando surge um problema, primeiro, geralmente a gente liga para alguém, a gente procura receita no YouTube, a gente pede opinião para quem deve, e depois que a gente lembra de orar, o caminho é inverso, nós vamos orar. Surgiu uma dificuldade nova, nós vamos orar, vamos entrar em oração, vou pedir para Deus dar a estratégia, a solução. É assim que a igreja primitiva agia. O maior milagre da igreja moderna não é inovação tecnológica, é continuar em oração. Nosso maior milagre vai ser espiritual. Aleluia. É espiritual. Pedro estava lá recluso, não tinha o que fazer, era só orar. Terceiro ponto que nós podemos aprender com esse texto: quando o mundo entra em pânico, o cristão descansa. Quando o mundo entra em pânico, o cristão descansa. Olha o versículo 6. E na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Então, no dia anterior ele estava fazendo o quê? Descansando. Irmãos, parece impossível, parece difícil escutar isso, mas nós precisamos descansar no Senhor. A ansiedade, ela ajuda alguma coisa? Fala aí, doutora Pamela. Para quem não conhece, a doutora Pamela, ela pode nos ajudar. A ansiedade muda alguma coisa? A preocupação, o desespero muda alguma coisa? Não vai mudar. Não vai solucionar. Muito pelo contrário, vai potencializar algo de ruim. A ansiedade nos tira a capacidade cognitiva de tomar a melhor decisão. Falei certo, doutor? Sim. Se tiver errado, a culpa é dela. Você já faz terapia, né? Tá? Ansiedade não ajuda nada. Só dificulta a tomada de decisão. A melhor coisa é descansar. Amém. Decidir depois também é decidir. Né? Tem a diferença em decidir depois, em postergar a decisão, do que ficar enrolando. Enrolar não vai melhorar nada. Mas decidir depois também é decidir. Né? A gente precisa descansar em Deus. E isso é impressionante. Pedro estava preso. Ele não cochilava. A Bíblia fala que ele não cochilava. Ele dormia. Ele dormia. Ele descansava. Aí a gente pergunta, como que alguém consegue dormir numa situação como essa? Porque nós temos que entender que a nossa paz não depende das circunstâncias atuais, Amém. mas depende de Deus. A nossa paz não depende das circunstâncias atuais, depende de Deus. Depende de Deus. Nossa paz depende de Deus. Estava falando esse dia com um colega. O colega já está arrumando confusão, porque ele acha que o candidato dele vai perder a eleição. Ele já está preocupado, lá outubro. Falei, cara, vai começar a brigalhada de novo. Descansa em Deus. Não interessa quem vai ganhar, A, B, C ou D. Descansa em
Deus. A gente brigando entre nós aqui não vai mudar nada. Nós vamos perder o amigo. Eu tenho que descansar em Deus. Pedro não estava cochilando, ele estava descansando, ele dormia. A nossa paz depende de Deus e não das circunstâncias. Pelas circunstâncias a gente vai ficar louco, desesperado. Qual que é a aplicação prática para isso? Nós vivemos numa geração muito mais conectada do que nos tempos antigos, mas também grande parte muito mais ansiosos. Muitos de nós dormimos com o celular na mão, fazemos muitas coisas com o celular na mão. Tem gente que vai no banheiro com o celular na mão, isso faz mal, perde muito mais tempo com o celular do que com as coisas, e com isso a nossa mente fica acelerada, a nossa preocupação é constante, não descansamos, o nosso corpo não descansa como deveria descansar, ficamos acelerados. Pedro, ele dormia. Imagina o cenário, irmãos. No dia seguinte você vai ser entregue com a plateia, a galera vai lá festejar a sua morte. A galera vai festejar a sua morte. Parou para pensar nisso? No dia de amanhã, a gente, de repente, eu tenho que apresentar um relatório para o chefe, porque fica aquele desespero, preocupado, medo. Será que eu fiz certo? Não fiz. Vou ser demitido? Não vou. Vou me avaliar? Não vou. O estudante, amanhã é prova. Valentina está semana de prova de matemática daqui 3-4 dias. Semana passada ela estava perguntando se ela reprovasse, o que ia ocorrer. Ele está no meio do ano ainda tem mais 2 provas, né? Tem a terceira, a quarta. Ela está pensando, se reprovasse, né? De repente eu devo ter agido errado, eu ameacei, né? Não me lembro se deve ter ameaçado, se reprovar, apanhar, né? Aí ficou isso na cabeça dela, se eu reprovar, eu vou apanhar. Mas ainda tem 2 notas. E a recuperação. Então está preocupado com o final. A gente não é diferente. Estou preocupado com amanhã, estou preocupado com a inflação. O colega está preocupado com o cenário político, com o possível resultado. Eu estou preocupado com aquilo, estou preocupado com isso. Não. Nós temos que descansar em Deus. Aleluia. Fé é conseguir descansar mesmo quando os problemas continuam existindo. Nós devemos continuar descansando. Quem confia em Deus consegue descansar em Deus. Quem confia em Deus consegue descansar em Deus. Amém. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Quarto ponto que nós podemos aprender com esse texto. Só Deus pode abrir determinadas portas. Olha o versículo 10. Vai lá para o versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava à cidade, o qual se abriu automaticamente. E, saindo, enveredado por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou deles. Quem que abriu o portão? Deus. O próprio Deus. Tem porta que não vai ser a sua inteligência. Tem porta que não vai ser a sua influência. Tem porta que não vai ser o seu dinheiro. Tem porta que não vai ser a sua força. Mas só o Senhor quem vai abrir. É só o Senhor quem vai abrir. Amém. Fica com isso para você. Não vai ser a sua força, não vai ser a sua influência, não vai ser a sua inteligência. É só o Senhor quem vai abrir. Tem porta que é só o Senhor. E muitas vezes o anjo está conosco e nós não nos tocamos. Aí, continua no versículo 10.
E saindo, enveredaram com a rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Muitas vezes tem anjo ao nosso lado e a gente está maltratando o anjo, porque esse anjo não é quem eu pensava que era. Se ele não tem o nome X, se ele não está usando a roupa Y, ou se ele não vota no candidato B ou A, não é o anjo, é o inimigo. De repente é o anjo que está do seu lado e você não se atentou. Ele está ali para abrir uma porta e você não está se atentando. Eu me lembrei de uma situação onde eu trabalhava. A colega trabalhava com atendimento, né? E era uma pessoa simples, trabalhava com atendimento ao contribuinte, e chegou um senhor lá, né, com a roupa bem simples, bem humilde, com uma certa dificuldade na empresa dele. Ele se apresentou, né, só disse o nome dele, e a galera lá não deu muita bola. Aí essa colega tomou para si o problema dele e ajudou, fez o que tinha que fazer, tocou o processo da maneira que devia ser tocado e solucionou o problema dele de maneira rápida e eficaz, sem enrolação, né? Ele foi lá, cumprimentou, agradeceu, perguntou quem ela era, ela falou quem era ela, o que ela fazia, só. Passou 1, 2 semanas, né? A autoridade máxima lá do local chamou ela, que uma outra pessoa tinha indicado, e isso foi parar no gabinete do governador e tinha uma função para ela. Olha. Não porque tinha indicado, mas pelo atendimento dela. A colega era uma pessoa simples de tudo lá na repartição. Ela passou a ser gerente de uma determinada unidade, né, por determinação da autoridade máxima do Estado. Porque tinha um anjo que fora colocado na presença dela e ela o serviu como deveria ter sido feito. Não porque quem ele era. E ali ela foi beneficiada, não. Ela colheu o resultado do trabalho. Muitas vezes nós maltratamos quem está do nosso lado e não sabemos. Pode ser que seja um anjo, que o anjo estava com ele, levando ele, tirando ele dali. Tem porta que só o Senhor vai abrir. Só o Senhor. E aqui nós vemos que Pedro não precisou arrombar porta nenhuma. Tem gente que gosta de chegar socando o pé na porta, não é assim? Eu vou chegar socando o pé na porta. Tem irmão que fala desse jeito, né? Vou lá no meu chefe, vou chegar socando o pé lá na porta. Vamos ver se o diabo vai me parar. O diabo não vai parar não, tá dando corda pra você. Chegar lá socando o pé. Soca o pé mesmo. Assim que... Só o Senhor vai abrir a porta. Amém. Existem portas que esforço humano não abre. Tem situações que só o milagre vai resolver. Uma aplicação atual, prática. Talvez você esteja com a porta profissional fechada. Talvez há necessidade de uma restauração familiar que parece impossível. Um sonho que pode parecer que esteja morto. Lembre-se, Deus pode abrir qualquer portão de fé. Aleluia! Só o Senhor tem controle de toda e qualquer situação e ela pode mudar de maneira imediatamente, agora, nesse momento. Agora que você está sentado aqui, sua promoção deve estar sendo rascunhada. Glória. Agora que você está sentado aqui, seu organismo está trabalhando para trazer a cura daquela enfermidade. Agora que você está sentado aqui, tem um familiar seu sendo curado. É na hora que você ajoelha para orar, é que as potestades caem, todo impedimento cai, todo cenário muda. É na hora que a gente se acalma e crê que Deus vai trazer a solução. E a solução não é no seu, não é no meu momento. É no momento do Senhor. O anjo acordou Pedro e ele estava dormindo. Foi no momento certo, na hora certa. No momento certo, na hora certa. É na hora que o inimigo está dormindo, o Senhor vai te despertar. Você vai levantar, você vai orar, as portas vão se abrir. Mesmo que a gente esteja acorrentado. Amém. Pedro estava acorrentado. Glória a Deus.
Mesmo que a gente esteja correndo, as portas vão se abrir. Amém. O tempo de Deus nunca se atrasa. O tempo do Senhor não se atrasa. Outro aprendizado que nós podemos tirar com esse texto: Deus não nos liberta apenas para sobreviver, mas para servir. Você está aqui para servir. Depois que Pedro saiu da prisão, para onde que ele foi? Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria. Versículo 12. Mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ele não desapareceu, ele não se isolou, ele não abandonou a comunhão. Aplicação prática para esse ensino: muitos de nós, quando achamos solução para o contorno de uma crise, quando nós recebemos uma bênção, tem gente que some da igreja. O irmão comprou um carro novo, Deus abençoou com o carro, o irmão vazou. Sumiu, bateu asas e voou, né? O irmão conseguiu comprar um celular novo, não apareceu mais na sala de oração. O celular novo está lá na rede social, não teve mais tempo para aparecer na oração. O salário do irmão aumentou, o irmão não pagou mais churrasco para os irmãos, né? Foi até embora ele. Não pagou mais churrasco para os irmãos. Pedro fez o contrário, né? Ele foi onde a igreja estava reunida, orando. O livramento, ele tem que nos aproximar mais de Deus e não nos afastar. Uma bênção verdadeira é aquela que nos aproxima do Senhor e não nos afasta. Se você recebeu uma bênção e se afastou, fique esperto. De repente é cilada, nem é bênção, é cilada do inimigo. Recebi uma bênção, nem preciso ir mais na igreja. Recebi uma bênção, uma promoção, vou trabalhar todo domingo à noite, dobrou o meu salário. Fique esperto, né? Nem é bênção, é cilada. É cilada, porque é bênção, nos aproxima mais de Deus. O que é bênção nos aproxima mais do Senhor. Tudo que é livramento nos aproxima mais do Senhor. Arrumei um relacionamento. Se esse relacionamento me aproxima mais de Deus ou me afasta? Se me aproximou, é bênção. Se me afastou, vaza. Não é bênção não, é cilada. Arrumei um emprego, me aproxima mais de Deus ou me afasta? Se aproximou, é bênção. Se afastou, vaza. Recebi uma promoção, te aproximou mais de Deus ou te afastou? Arrumei uns amigos novos, te aproximou mais de Deus ou afastou? O que é bênção nos aproxima de Deus. Amém. Aquilo que nos afasta é armadilha. É armadilha. Pedro estava preso, estava encarcerado, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tem. Tem situação que não tem o que fazer. Não adianta. Não adianta espernear. Não adianta chorar. Não adianta ficar sem dormir. Não adianta. Tem situação que não adianta. Não é a nossa força. Não é a nossa influência. Não é o nosso dinheiro. Não é a nossa intelectualidade. Tem situação que não adianta. É só descansar. Quando descansamos é a hora que o Senhor age. Se Pedro tivesse à noite ansioso, futucando a internet, mandando mensagem para meio mundo, perturbando meio mundo, de madrugada está mandando mensagem, perturbando o outro lá, né? Aí você não responde a mensagem, aí dá toque ainda. Né? A gente quer assim, né? Manda mensagem, dá 2 minutos, 1 minuto, dá toque. Na hora que você vai atender, desliga. Aí que eu não respondo.
Quem manda mensagem, logo dá toque. Você pega o celular, tá dando toque, aí que eu clico lá, arquivar. Vai para o arquivo. Espera um pouquinho. Baixa o nível de ansiedade. Ajuda a baixar o nível de ansiedade. É engraçado, né? O celular é seu, você atende a hora que você quiser, né? Você atende quem você quiser, a hora que você quiser, não é? É. E por que quando não atende a gente estressa? É assim? Assim? O celular é seu, você atende quem você quiser, a hora que você quiser. Então se alguém ligou, você não atendeu, não se chateie não. Ele que se ligue. Passa o número da doutora Pamela. Tem um colega aqui bom para tratar a ansiedade. Pedro estava dormindo. Amém. Nós precisamos descansar. Você precisa descansar. Não vai ser roendo unha, não vai ser ansioso. Pedro estava preso, acorrentado, cercado, condenado. Mas Deus transformou a prisão em testemunho. Talvez hoje nós estejamos desse jeito, enfrentando algo que parece ser impossível. Talvez estejamos numa situação como essa. Quando nós não conseguimos agir, o Senhor está trabalhando. Quando não há saída, o Senhor está trabalhando. Quando não tiver mais saída, o que você vai fazer? Você vai ajoelhar e orar. Amém. Ah, meu filho está mal educado. Você vai ajoelhar, vai orar, vai pedir para Deus dar estratégia. Meu emprego está ruim, não está me atendendo, não consigo me adequar, estou insatisfeito com esse salário. Nós vamos ajoelhar e vamos orar. Eu estou descontente com essa situação. Nós vamos ajoelhar e vamos orar. Quando a porta estiver fechada, nós vamos ajoelhar e vamos orar. É o Senhor quem vai abrindo. Meter o pé na porta não funciona, não adianta. Não é para nós cristãos. Quando o milagre chegar, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Se chegou uma situação que te afastou, fique esperto. Pedro foi liberto para se entregar mais. Quando você chegar ao fim de suas forças, não chegou ao fim da história. Amém. Acabou as forças, não quer dizer que acabou a história. Muitas vezes é exatamente aí que Deus começa a escrever novos capítulos. Amém. Agora é a hora. Esse é o momento. O momento de um capítulo novo. Para concluir, eu te convido a ficar de pé. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, agora sei que de fato o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Eu não sei quem é o seu Herodes. Eu não sei quem é o seu Golias. Eu não sei quem é o seu algoz. Mas eu sei quem é o seu Deus. De repente estejamos rodeados de Herodes. De repente estejamos rodeados de Golias, estejamos rodeados de pessoas que nos querem ver acorrentadas, entristecidas, depressivas, doentes, cabisbaixas, sofrendo, dependentes. O que nós vamos fazer? Descansar e orar. Vai fazer o quê? Descansar e orar. Eu te convido a descansar e orar. Amém, Jesus. É a oração que move a mão do Senhor em favor de nós. Aleluia. Foi a oração que conduziu o anjo até ali e abriu a porta. É a sua oração, é a minha oração, é a nossa oração.
Não vai ser a nossa força, não vai ser a nossa influência, não vai ser a nossa inteligência. Vai ser a nossa oração. Você vai descansar. De hoje para amanhã você vai fazer o quê? Você vai descansar. Amém, E orar. Nessa semana você vai descansar e orar. A semana inteira você vai ficar com isso. Você vai descansar e orar. Você vai descansar e orar. Você não vai sair daqui sem esquecer isso. Você vai fazer o quê? Descansar e orar. Se a mulher chegar em casa zangada porque a louça está suja, você descansou e estava orando. Aí você vai lavar a louça. Aí você continua descansando e vai orar. Você vai fazer o quê? Vai descansar e orar. Se de repente aquela situação te voltou de novo a incomodar, você vai fazer o quê? Descansar e orar. Seu colega de trabalho está te apurrinhando ali, te tirando a paciência. Você vai fazer o quê? Descansar e orar. Você vai retrucar, vai brigar, vai sair na porrada? Você vai descansar e orar. No trânsito, que está fácil para todo mundo, você vai descansar e orar. Para abençoar a vida do outro. Né? Você vai descansar e orar. O seu cliente que está com dificuldade de te pagar, você vai chamar lá os cobradores. Não, você vai descansar e orar. Aquela pessoa que te deu cano, você vai descansar e orar. Você vai orar por ele, para Deus trazer providência, provisão na vida dele, para ele poder te honrar. Não vai ser ameaçando, batendo, criando confusão. Você vai descansar e orar. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que você tem a opção de descansar e orar. Ou ficar ansioso. Você decide em ficar ansioso ou descansar e orar. Te convido. Baixe sua cabeça, louvor. Agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou um anjo e me livrou. Escreve esse versículo. Atos capítulo 12, versículo 11. Agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou um anjo e me livrou. Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou. O Senhor te livrou nessa noite. O Senhor vai te livrar durante essa semana. O Senhor vai te livrar durante esse mês. O Senhor vai te livrar de todo e qualquer desafio. O Senhor vai te sustentar nos obstáculos. O Senhor vai te livrar de toda e qualquer tentação. É o Senhor que vai estar contigo. Aleluia. Eu te convido a baixar sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos. Declaramos, Deus, que só o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso baluarte. Quem garante que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado verdadeiramente. O Senhor Deus enviou um anjo, nos livrou de todo e qualquer mal. É o Senhor que livra a nossa casa, é o Senhor que mantém a nossa despensa cheia, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que está nas atalaias, nos guardando e garantindo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem livrado a cada um aqui, a cada família aqui representada, Deus. Verdadeiramente o Senhor mandou um anjo e nos livrou. Guarda, Pai, cada um. Guarda cada um aqui, Jesus.